Amém? Amém. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o tema da mensagem, frutos. E eu queria que você, em nome de Jesus, enquanto eles saem dali de trás, para a gente poder abrir e ficar mais claro aqui, não vou quebrar nada, eu queria você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Sei que está escuro ainda aqui, vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Mas que você possa, pode acender lá, acho que a luz, se isso, a gente que já pode pelo menos estar se vendo. Ops. Amém. Amém? Amém. Mateus capítulo 7, versículo 16 em diante. Mateus 17, versículo 16 em diante. 7, 16 em diante. Quantos acharam? Amém? Diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Segue a leitura. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Amém? Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém e amém. Revisando a nossa história, irmãos, a gente está estudando a história, o que da colonização americana. Hoje é a última mensagem sobre o Thanksgiving. E a gente parou domingo passado na época aonde aquelas pessoas, eles, vamos para quem não estava aqui, né? Vamos lá, aula de história, rapidinho, 2 minutos. Ingleses em 1620, que fizeram o quê? Quiseram se libertar da opressão da igreja da época, da opressão política religiosa da época, e de repente eles veem uma nova terra, uma nova oportunidade de fazer diferente na sua vida. E eles pegam um barquinho chamado, quando você lembra o nome do barco? Mayflower. Um barquinho de 25 metros de comprimento por 7 de largura, apenas 3 andares. No segundo andar, 1,5 metro, é onde eles ficaram. Quantos dias, quantos lembram? 66 dias. E por 66 dias eles atravessaram o oceano e ficaram até chegar na América, que hoje a gente conhece, a América do Norte. E domingo passado a gente estudou que quando eles chegaram aqui, eles se encantaram com a Disney, com o Holiday Inn, com aquele avião maravilhoso que eles chegaram, e aquele Brutamontes que falou assim: Welcome to America. Não foi assim, irmãos? Não. Eles chegaram e eles fizeram o quê? O que eles encontraram aqui? Fale mais uma vez, encontraram o quê? E a gente estudou domingo passado que o gelo que eles encontraram durou quanto tempo? 3 meses.
E durante esses 3 meses para 4 meses, eles ficaram dentro da onde? Do barco. E a gente aprendeu domingo passado que a gente não pode deixar que as geleiras externas congelem o nosso coração. E veio o inverno, mas depois do inverno veio o quê? A primavera. E a gente terminou domingo passado lembrando que sempre depois do choro vem o quê? A bonança, vem a alegria. E agora, deixa eu saber. E agora, tira o choro, ganha alguma coisa assim, tirar. E agora, isso. E agora, esse pessoal, depois de 3 meses de um duro inverno, metade da tripulação morreu. Bênção, né, irmão? Hã? História de bênção ou história triste até agora? Triste, pastor. Pô, não sei por que os caras fizeram Thanksgiving, na verdade. Porque, pô, só desgraceira, né? Só desgraceira. Mas hoje eu quero lembrar você de 1621. 1621, aonde aquele pessoal fez que nem a gente fez quinta-feira. Sentou na mesa, porque eles escolheram frutos. Porque eles escolheram fruto de trabalho. Porque quando eles desceram do barco, eles encontraram 2 cidadãos. Quem lembra disso? 2 índios. 2 índios que falavam em inglês. E hoje eu quero pegar você a partir desse ponto da história. Por quê? Porque a última mensagem hoje falando sobre Thanksgiving. E a gente está em 1621, aonde esse pessoal que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu talvez filhos, bebês que não suportaram aquele inverno. E eles passam daí um ano inteiro plantando, construindo, aprendendo a lidar com a terra, aprendendo com os índios como a gente faz aquela terra, que quando chegaram estava debaixo de gelo, fazer dar frutos. Quando a gente chega numa terra estranha, pessoal, a gente sabe tudo dessa terra, sim ou não? A gente tem experiência nesse negócio, né? Hã? Você lembra quando chegou aqui? No Brasil você era o gerente do banco era teu chapa, né? Você conhecia o padeiro faz 10 anos. Você sabia até o buraquinho da rua, qual era? Qual era o caminho para desviar do buraco? Você lembra que tem buraco no Brasil? E daí você chega em terra estranha. Deus providencia índio para te ajudar. É o que fez com esse pessoal. E agora, depois de um ano, aprendendo a lidar na terra, aprendendo a plantar, aprendendo a cultivar, eles têm uma excelente colheita de milho, detalhe. Porque a história fala que o que eles escolheram foi milho. Você gosta de peru, vem depois, pessoal. Você acha que foi? Que a primeira ceia, essa mesa que a gente teve quinta-feira, ou que você teve, ou que você jantou? Não. Mas hoje, olhando para os frutos, a gente tem 2 mesas aqui com muitos frutos. Uma coisa que eu quero lembrar você, e me lembrar também, é que na nossa vida, nós frutificamos. Você sabia disso? Você é uma árvore ambulante. E fruto, pessoal, é um troço interessante, sabe por quê? Fruto é o resultado de algo que já é. Você não fabrica fruto, sabia disso? Ou você acha que... Deixa eu pegar uma maçã aqui, né? Essa maçã chegou assim, vou ser uma maçã. Pá! Foi assim, não? Teve o que? Uma semente. Teve uma terra. Teve uma semente que caiu numa terra, teve uma água que caiu nessa terra, teve um tempo para essa semente maturar, morrer, crescer, e ali nasceu uma árvore, e daí depois de um certo tempo, começou a dar o fruto. O que a Bíblia tem a falar sobre a nossa vida, sobre frutos? A gente lê um texto agora de Jesus, a gente lê um texto
aonde eu quero chamar a atenção para 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque Jesus fala nessa altura de Mateus 7, ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que... Nossa, que silêncio mórbido, gente. Vocês estão aí? Quantos estão vivos? Digam amém? Amém. Fala amém, irmão. Se não falar, o Senhor leva. Quantos estão vivos? Digam amém? Amém. Amém. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, Jesus está falando. Jesus, em outras palavras, está falando assim: olha, não é todo mundo que diz que é crente, que diz que é cristão, nem é todo mundo que diz que é bom, nem é todo mundo que diz é. Você já pegou fruta? Eu tenho lá em casa umas frutas de vidro. Quantos já tem fruta falsificada em casa? Só eu? Porra! Tá difícil, né? Tá feio o negócio, né? Ok, tu pega uma fruta de vidro, parece fruta, você olha, tem cara de fruta, mas não é. Denurex, né? Parece, mas não é. E fruto, gente, não dá para fabricar. Porque fruto fabricado, ele parece uma coisa, mas no fundo não é, não dá para comer, não dá para desfrutar, não dá para taste, não dá para cheirar, não dá para fazer nada, só serve para se mostrar. Jesus está falando que aquele que diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, então não é que não pode dizer Senhor, Senhor, mas Jesus está levando um ponto aqui que nos traz esclarecimento, que não basta a gente dizer que é, mas não ser, porque dizer qualquer um pode dizer. Jesus fala assim: mas aquele que faz a vontade do Pai. Irmãos, para a gente ser filhos de Deus, a gente precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente precisa declarar com a nossa boca. A gente precisa professar a fé. Mas não adianta só professar a fé. Porque fé sem obras é morta, diz a palavra. Por isso Jesus está levantando um ponto. Olha, o homem, ele vê o exterior, mas Deus, ele vê o quê? O coração da pessoa. Então não é você só dizer que basta, mas você tem que ser. Por quê? Pelos frutos, Jesus está falando, você vai conhecer a árvore. Primeira coisa que eu quero lembrar diante desse texto e diante dessa exposição, que todos nós temos uma terra. Você sabia disso? Que é a nossa vida. E a primeira coisa que eu quero lembrar a você: tenha prudência com a sua terra. Por quê? Porque Jesus falou assim que vem chuva, vem vento, vem tempestade. Note que Jesus está falando assim: olha, aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e faz a minha vontade. E ele fecha o raciocínio falando assim: olha, tem 2 cidadãos, um que ouve e pratica. Desse cidadão bate o vento, bate chuva. Vamos contextualizar? Nesse cidadão que ouve e pratica, bate a crise financeira, dá a crise no casamento, o cara perde o emprego, bate o carro, perde um ente querido da família às vezes. Só que ele está plantado na rocha, porque ele pratica a palavra de Deus. No outro cidadão que também ouve, lembra que os dois ouvem. E Jesus falou assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É importante a gente ouvir. Temos que alimentar nossa fé. Mas essa alimentação de fé, ela é com um propósito, para que nós demos fruto. Porque o outro cidadão que só ouve, mas não pratica, graças a Deus que ninguém tem aqui assim, né? Aleluia, Jesus. Quantos ouvem e praticam, diga amém. 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 Glória. Fica à vontade, né? Por quê? Para aquele que só ouve e não pratica, sabe o que acontece? Bate o vento, bate o perrengue, bate a crise financeira, dá a crise no casamento, dá um desespero de saudade do parente do Brasil, dá um desespero que o processo não termina. Agora você está entendendo, né?
daquela agonia, porque as coisas não funcionam. Só que se ele não pratica aquilo que ele ouve, a casa dele faz o quê? Cai. Cuidado com a sua terra, pessoal. Cuidado com a terra que Deus te deu. Por quê? Porque é importante a gente olhar esse texto aqui de Mateus e realmente olhar para a nossa vida e para a nossa plantação, que é o nosso curto prazo de vida nessa terra. Jesus falou assim: não adianta ficar ouvindo e blá 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 de crente, se você não pratica, se você na essência não é, se você não toma uma postura de realmente filho de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho tanto erro. Parabéns, você está no time, eu também. Aleluia. Todos nós. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Enquanto não subimos ao céu e não somos glorificados, e Deus nos restaurar completamente por um corpo glorificado para a eternidade, nós estamos ainda nesta matéria, nós estamos ainda neste corpo, e eventualmente nós pagaremos e passaremos aflições, e eventualmente nós cairemos. Eventualmente. Porque aquele que ouve e pratica a palavra, ele está firmado na rocha. Por isso é importante a gente começar o que? Ouvir. Porque os dois ouvem. Jesus não falou assim: não adianta só ouvir, não adianta ficar ouvindo. Adianta ouvir sim. Romanos diz: a fé vem pelo ouvir e o... Só os que estão aqui em espírito e em verdade. A fé vem pelo ouvir e o... Você tem uma terra. Quantos já entenderam isso? Digam amém. Amém. Segunda coisa, nessa terra, a semeadura é regra básica. Sabia disso? Todos nós temos uma terra, e todos nós, todos os dias, por natureza, semeamos coisas. Fiz até essa pergunta, né? Somos semeadores ambulantes. Você sabia disso? Você é um semeador ambulante. Deus te deu capacidade de ser um semeador. E a pergunta é: você tem ficado satisfeito com os frutos que você tem comido? Quais são os frutos que você tem comido? Ah, pastor, não sei. Porque a natureza, ela fala assim, olha, a gente vê a expressão de Deus na natureza. Quando a gente planta uma semente de laranja e rega, e se mantém firme, e rega, daqui a pouco nasce uma árvore, daqui a pouco começa a tomar forma, e daqui a pouco dá fruto, e você vai lá e colhe o que? Uma? Tem certeza? Não, você está de sacanagem comigo. Pastor, foi de sacanagem. Se plantar uma semente de laranja, você vai colher laranja? Tá, e se você plantar uma semente de maçã, o que você vai colher? Tem convicção disso? Tem certeza absoluta disso? Você nunca passou a experiência de pegar e plantar uma semente de maçã, regar, se manter, e daqui a 6 meses você voltou lá com um abacaxi maravilhoso? Não. A natureza mostra que tudo que a gente planta, a gente colhe, pessoal. Está infeliz com o que está colhendo? Começa a plantar diferente. Simples. Simples e prático. A esposa não te ama mais como amava na época do namoro? Está plantando errado, maridão. Esqueceu? Como é que faz? Esqueceu da flor, esqueceu do chocolate, esqueceu de eu te amo, meu amor, esqueceu de tudo. E não me ama mais. Lógico. A plantação morreu lá no noivado. Todo mundo me odeia. O que tu tem plantado? Amor? Porque quem planta amor é amor. Mas a boca fala do que está cheio no coração.
E daí Jesus vem com uma lição preciosa para a nossa vida. Não basta ouvir, não basta ser de palavras, mas tem que ser de ação. Nós somos semeadores, pessoal. Nós somos semeadores diariamente. Por isso, o texto, ele nos joga para Gálatas, capítulo 6, versículo 4. E daí, nós estamos aqui em 1621, sentados com Pilgrims, dando graças a Deus pela colheita do ano. E a gente vê nessa história que teve dificuldade, que teve muita luta, que teve perdas irreparáveis. A gente vê nessa história que não foi tudo mar de rosas, teve gelo, teve muita perseverança para manter firme ali. E o apóstolo Paulo vem na carta aos Gálatas, versículo 4 em diante, ele fala assim, olha, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não do outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Paulo está falando aqui que a salvação, a vida cristã, ela é individual. Não adianta filhinho se fiar no papai e na mamãe. Não adianta o maridão achar que a esposa ora muito e ele está tranquilo. A salvação, irmão, nossa vida com Deus é individual. Ah, pastor, mas então, se eu for para o inferno, ela vai para o céu? Não pode, Deus não faria isso comigo, ela faria. Ou melhor, Ele não faria, você que está fazendo com você mesmo. Deus é o justo juiz. E Paulo, ele fala aqui, olha, o que é instituído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, de Deus não se zomba. Irmãos, eu tenho a sensação, quando a gente vem numa igreja e a gente não presta atenção e não fala, foca a Deus, a gente está zombando de Deus. Na boa. Eu estou falando assim, a Deus, eu estou aqui para um culto que é para o Senhor, mas eu não estou aqui. Você pergunte uma piadinha do E o Espírito Santo está aqui. Ele está ministrando. Ele está falando. Ele está batendo na porta. Mas tem gente que não quer ouvir. E eu falo sempre isso, né? Gente, fica achando fantástico à noite, né? Marília Gabriela, sei lá, faz alguma coisa mais produtiva da vida. Mas quando eu venho na reunião dos santos, eu quero adorar a Deus, eu quero projetar corpo, mente, coração, alma, tudo para Ele. Por isso é inconcebível para mim eu ir num culto. Violão desafinado, nossa, coisa horrível. Horrível é você, que está com o coração podre, que não consegue olhar para a grandeza de Deus, levantar a voz e dizer assim, olha, eu te bendirei, Senhor, em todas as circunstâncias. O Senhor é minha fortaleza, meu recurso. Deus, e mesmo em meio a provações, eu continuarei te louvando, e eu vou professar essa palavra porque são sementes na minha vida. Irmão, é inconcebível. Eu vim num culto e eu não esperava uma oração final e ir lá para fora conversar. Para mim é inconcebível, desculpa. Mas eu sou pastor dessa igreja, eu preciso falar para você, porque eu sou a voz de Deus nessa hora, para a tua vida. O que tu tem plantado, meu irmão? O grande eu sou está aqui. O Deus dos deuses está aqui. Ele sonda o teu coração, Ele vê as entranhas da tua alma, Ele sabe o que você está pensando agora. E eu não estou aqui para brincar de igreja. Em nome de Jesus. Está infeliz com o que está colhendo? Começa a plantar certo. Começa a focar certo. Começa a falar assim, eu não sinto a tua presença. Pai, eu quero sentir a tua presença, Pai. Deus, se todo mundo está falando é porque o Senhor está aqui. E se até hoje eu não senti, agora eu quero sentir. Por quê? Porque a palavra nos adverte para isso. Paulo, ele fala assim, olha, não erreis. Não erre, pessoal. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tudo que ele plantar, isso ele também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia! Gente, Paulo está falando
falando, olha, eu quero que você entenda, eu quero que você abra a sua mente, que quando eu planto, quando eu rego a semente, quando eu lanço meu tempo, como os jovens fizeram aqui, para coisas que são da carne, eu vou colher frutos da carne. Mas se eu lanço sementes para o Espírito, a Bíblia, a palavra de Deus diz que eu vou colher frutos para a eternidade com Deus. Porque eu quero te dizer, o vento vem para todos, a tempestade vem para todos, o dia mau vem para todos, mas nós precisamos estar firmados na rocha, aleluia. Por isso, o segundo ponto dessa palavra, a semeadura é a regra da criação. Paulo está alertando a nossa vida. Que tipo de semente temos vivido? Os Pilgrims, em 1621, eles estavam comendo os frutos. Mas eu vou te dizer uma coisa. O que menos importava era o fruto físico daquele dia. O que menos importava era o sabugo de milho que eles colheram. Eles estavam sentando na mesa para dar graças a Deus pela obra completa de Deus na vida deles. Porque a Bíblia diz assim: dei graças em todas as circunstâncias. Não por todas, mas em todas as circunstâncias. Recebi negação da imigração, dá graças a Deus. Deus sabe todas as coisas. Perdi meu emprego, dá graças a Deus. Porque provavelmente Deus sabe por que está permitindo que isso aconteça. Ganhei na loto. Pula a loto, vai. Quase peguei os irmãos. Vamos lá. Pessoal, te fui promovido no trabalho, dá graças a Deus. O problema é que quando a gente não está plantando no Espírito, sabe o que acontece? Dá uma negativa aqui. Deus não gosta de mim, Deus me abandona. Só comigo que não dá nada certo. Para com isso, meu irmão. Deus controla a tua vida integralmente. Deus é o Deus da tua vida o tempo todo. Ganhei uma promoção. Quem semeia na carne, sabe o que faz? Porque eu sou bom mesmo, cara. Eu sei o que eu faço. Ó, dá para mim que eu mato no peito. Quem semeia no Espírito, Deus, graças te dou, porque a bênção do Senhor está sendo derramada sobre a minha vida. Aonde tem lançado as sementes ao teu coração? Aquele pessoal em 1621, sabe por que eles estavam dando graças? Não é porque eles tiveram a colheita do milho, é porque eles tinham a compreensão que mesmo tendo que sair fugindo da Europa, mesmo tendo que passar uma viagem terrível de 2 meses num barquinho, um mini barco de 1,5 metro, ainda ficar em pé, mesmo tendo um inverno de 4 meses, aonde teve perdas irreparáveis, mesmo assim, eles continuaram confiando no Deus da sua salvação. E quando a provisão veio dos índios, eles aprenderam, porque irmãos, eles trabalharam muito naquele ano. Não acha que você vem aqui fazer uma oração, Deus vai dançar 2 anjos do céu e derramar $10 mil na tua mão para você pagar as contas amanhã. Não vai rolar, desculpa. Deus pode até usar um irmão tocar no coração. Mas tem gente que espera o milagre dos milagres dos milagres. Irmãos, Deus colocou essa terra aqui para trabalhar, para ganhar o dinheiro. Está lá em Gênesis. Do suor do seu trabalho você vai sobreviver. Aquele que tenta ganhar ilicitamente, facilmente, fazendo barganha, ou ganhar dinheiro na faixa, irmão, isso não é de Deus, desculpa aí. Eu vou fazer um lance aqui, tal, dou 10, ganho 20, dou 20, ganho 3 mil. Alguém vai perder nessa história. Alguém sempre perde. Lembra da Expert? Alguém lembra? Tem pastor amigo meu que deixou o pastoreio porque agora era a bênção de Deus para a vida dele. Você acredita? Tirou o foco. Não, porque Deus está abençoando. Eu falei, irmão, para com isso, irmão, para com isso.
Para com isso, pelo amor de Deus. Onde você está semeando? Onde você está botando a tua expectativa, o teu coração, a tua visão da vida?